botar no... Eu tenho que botar na página. Andréa já cuidou de botar tudo no Discord. Olá, olá, olá. Olá, hoje é 6 de agosto de 2020. Eu sou Adriana Sabino, presidente do Centro Cultural Brasil USA da Flórida, CCBU, uma organização sem fins lucrativos, fundada em 1997 por um grupo de voluntários, com a missão de divulgar cultura brasileira no sul da Flórida. Convido vocês a conhecer o CCBU no nosso site www.centroculturalbrasilusa.org. O convidado da nossa live de hoje tem uma história notável de empreendedorismo e como organizador social. Ele é uma das personalidades mais interessantes da comunidade brasileira do sul da Flórida e faz um extraordinário trabalho de conexão entre as comunidades brasileiras no mundo, colocando em foco o trabalho e as realizações dos imigrantes brasileiros nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. Carlos Borges é jornalista e produtor de eventos. É baiano, tem 65 anos e vive nos Estados Unidos desde 1990. Depois de 17 anos de carreira em jornais e TV entre Salvador e São Paulo, mudou-se para a Flórida para participar do núcleo de criação do canal Nickelodeon. Desde então, estabeleceu-se como publisher e editor de diversas publicações entre os mais destacados jornais e revistas brasileiros no país. Através da Fundação Focus Brasil, realiza eventos culturais brasileiros nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Portugal, Itália, China e Japão. Obrigada, Carlos, por abrir um espaço na sua agenda agitadíssima em plena temporada de Focus Brasil. Isso aqui... impossível. Impossível, Adriana, não aceitar um convite do CCBU. Eu sou fã de carteirinha desde o Marco Zero e sempre gosto de lembrar que o CCBU e o Focus Brasil, no caso, quando ainda se chamava Brasil International Press Award, nasceram no mesmo ano, com a mesma vocação e me dá muito orgulho. Olha, muito obrigada pela sua participação na live de hoje. Carlos, eu queria começar perguntando a você um pouco sobre a sua história, porque a sua história é tão rica, tão agitada, tão interessante, e se confunde com a história da comunidade brasileira no sul da Flórida. Você foi publisher de jornais, editor de jornais e revistas brasileiros. Você pode nos lembrar de algum? Sim, claro. Eu logo depois que eu vim para os Estados Unidos e que meu interlúdio com a Nickelodeon terminou, né? Eu tinha a opção, né? Na verdade, tecnicamente eu voltaria para o Brasil, mas eu já vim mal intencionado mesmo, já vim querendo ficar aqui, porque eu já tinha vivido nos Estados Unidos na década de 80, em 1982. Eu fiz um estágio em Nova York, na ABC, quando eu era editor-chefe do SBT na Bahia, e, obviamente, foi um estágio pago. Eu não ia abrir mão disso jamais. E ali eu fui picado pela mosca azul da vida nos Estados Unidos, com a qual eu me identifico muito, embora veja todos os defeitos, todas as coisas, mas amo esse país como amo o meu, com o meu coração cabe os dois tranquilamente. E então, quando acabou a questão da Nickelodeon em Orlando, eu morava em Tampa Bay, mas ia para Orlando 4 vezes por semana para o galpão lá onde era logo na entrada. Aliás, até hoje tem o galpão do Nickelodeon na avenida principal da Universal Studios, só que hoje é outra situação. Era um galpão mesmo. Então, logo depois, entrou uma figura na minha vida que é definitiva e é a cara de comunidade brasileira, Chico Moura. Olha, Chico Moura! Chico Moura foi o cara que um dia me descobriu em Tampa, em Clearwater, onde eu morava,
e me fez uma encomenda de uma matéria de um médico cearense que estava fazendo muito sucesso em Tampa, e aí ele me encomendou essa matéria sem me conhecer, sabendo apenas de referência de amigos em comuns em Salvador. Ele disse, descobri você aí. Eu fiz a matéria no outro dia, mandei a matéria, ele achou o máximo. Você tem que vir aqui, a gente tem que trabalhar juntos. Para quem não sabe, Chico Moura tinha nessa época o jornal Florida Review, que era um dos poucos jornais brasileiros que existiam nos Estados Unidos, eram 5 ou 6 no máximo, era o The Brazilians em Nova York, o Brasil Today em São Francisco, o Brazilian Voice em New Jersey e o Brazilian Times em Boston. Eram esses. E o Florida Review, existia um outro daqui, o Brasil Review, também fundado por Chico Moura, mas que foi passado para o Cláudio, que infelizmente logo depois teve a infelicidade de deixar esse mundo, e ele era casado com a Lília Viana, a cantora, que levou à frente o jornal por muitos anos, enquanto foi possível. Mas, enfim, então, eu comecei a minha carreira, repliquei a minha carreira de jornalista nos Estados Unidos a partir do Florida Review, que tinha sido comprado por uma figura emérita dessa comunidade brasileira, que foi Rodrigo Soares, um milionário paulista que vendeu o Diário Popular de São Paulo para o político Orestes Quércia, tinha um caminhão de dinheiro e resolveu se mudar para os Estados Unidos e comprou o Florida Review, que era a maneira mais rápida na época de legalizar a família dele, ele mesmo e tal. Então, ele comprou o Florida Review mais como um hobby, só que investiu muito e a gente teve chance de fazer um trabalho maravilhoso lá. Quando estávamos com 1 ano e meio para 2 anos de Florida Review, eu recebi um convite para voltar para o meu ninho com Luciano do Vale e Maria do Carmo Fúfaro, que trabalhava na LUC TV, que tinha um programa Brasil TV na Univision, que passava de madrugada. Olha como eram os primórdios da comunidade brasileira. Quem Na queria ver Univision? Não, mas na era em Univision, português. 3 em português, 3 horas da madrugada de domingo, de domingo para segunda. E tinha gente que via, viu? Não era pouca gente, não, porque nessa época a secura que o brasileiro que tinha aqui, morava aqui, você que já está aqui há mais tempo do que eu, a secura era tão grande, olha, tinha uma história de que a Veja e os jornais de São Paulo e do Rio chegavam pela Varig e que as pessoas iam de manhã cedinho, Na banca de desesperadas jornal de downtown. de downtown, exatamente. Então, foi o Florida Review, depois do Florida Review teve o Brasil Essay, o jornal, depois teve o Brazilian Post, do qual eu fui sócio com Cláudia Magnavita, que iniciou um processo muito interessante aqui, de um jornal que circulava tanto aqui quanto em São Paulo, mas sempre houve uma viagem na maionese em alguns desses projetos, onde eles não tinham uma perspectiva muito realista de um mercado que, na verdade, ninguém conhecia, estava todo mundo aprendendo a ser comunidade. Ao mesmo tempo que você aprendia a ser imigrante, muita gente até resistindo à ideia de se considerar imigrante ou comunidade, que eram palavras não muito elegantes antigamente. Hoje em dia, ninguém mais é besta e idiota de ficar eu não sou comunidade, eu não sou imigrante. Isso é coisa de dondoca mal resolvida. Mas lá atrás, não era, não. Se você dissesse assim, nós da comunidade brasileira, tinha gente que dizia, não, olha, eu não sou comunidade, eu não sou imigrante. Quer dizer, eu tenho dinheiro, eu sou fino, eu não sou imigrante. Então, mas essa foi a história. E aí foram várias coisas. Teve a revista Momento Internacional, até que nós desaguamos na Plus Magazine com Denise Moura, que aí foi uma subida de turma, e está na origem de quase tudo que a gente fez, está a mídia. Por exemplo, o Miss Brasil SA foi criado dentro do Florida Review, o Press Award foi criado dentro da revista Plus. Eu nunca me esqueço, Adriana, você entrando na sede da revista Plus, eu tenho uma memória disso eu me orgulho, viu? Você entrando, entusiasmadíssima, completamente energia, e aquilo me impressionava muito. E você entrou na sala de Denise dizendo para ela, vamos fundar um centro cultural. E isso aconteceu lá em 1997, foi quando eu vi você tendo essa ideia junto aí. Aí, se eu for contar aqui, todos os veículos onde eu já passei, eu só queria registrar 2 com quem eu tive, 3, com quem eu tive uma passagem muito longa em todos os três muitos anos, e aonde eu pude desenvolver um trabalho que eu me orgulho muito deles. O Gazeta News, que é uma história
muito importante na minha vida, tanto com o Zigomar quanto com a Fernanda Cirino. A revista Acontece, que pouca gente sabe disso, eu fui editor por 7 anos da revista Acontece. E o jornal B&B de Orlando, onde, além de eu ter tido um prazer enorme de trabalhar com Heraldo e Maida, foi aonde eu pude desenvolver uma série de trabalhos que eu considero que eram assim bem especiais na minha carreira. Mas os eventos é que sempre ocuparam um peso muito grande, porque era uma reprodução do que eu já estava fazendo no Brasil em televisão. Então veio o Miss Brasil, veio o Brasil International Press Award, veio o Fox Brasil, veio o Talento Brasil, veio o Brasilianais e bam, 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 e aí vai. Nossa, você tem uma. Ai, pelo amor de Deus. Você é interminável a sua história de Pelo amor de empreendedorismo. Deus, não, Você tem desculpa ideias vocês incríveis. que estão assistindo aí. Pedro, nada disso é invenção, não, e tem muito mais coisa, porque eu tenho essa mania maluca de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Hoje em dia já não rola mais, não, mas tudo bem. E você é a única pessoa que me faria ser jurada de Miss Brasil. Adriana Sabina, eu tenho uma arma contra você. Não, Eu não, tenho e uma tem outra arma contra você. coisa, porque quando eu falei para minha mãe que eu ia ser jurada de Miss Brasil, Ela ela quis quase lhe me matar. deserdou. Não, ela me deserdou. Ela Ela falou não assim, falava com você mais. não, foi uma coisa. Eu falei, mas eu tenho que fazer porque ele é muito especial. É só com ele que Mas eu vou vou te contar fazer. uma coisa. Vou lhe contar uma coisa. Eu não quero que vocês que estão assistindo a gente aí, não pense que a gente é snob, é metido, nada disso não. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Odeio o concurso de Miss. Sempre odiei. Mas aí é que tá. Você tem que ser humilde e reconhecer as oportunidades. Eu já tinha, por trabalhar no SBT e fazer parte do comitê das afiliadas em São Paulo, eu ia muito a São Paulo e tinha contato com as decisões, não que a gente era muito ouvido, não, porque a afiliada nunca é muito ouvida, mas tudo bem. Eu já tinha experiência de trabalhar no Miss Brasil e já dirigia o Miss Bahia, né, que era o evento que elegia a representante da Bahia para o Miss Brasil. Então, a gente conhecia o mecanismo. E quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei em Miami, já depois de voltar de Tampa, para poder fazer o marketing do Florida Review, e Rodrigo queria que a gente fizesse do Florida Review um jornal nacional. O jornal realmente chegou a circular em 5 estados com uma força incrível. Chegou a ter 45 mil exemplares de verdade. Porque Rodrigo Uau! tinha grana, então não tinha por que mentir. Era isso mesmo. No auge, no absurdo, né? Que nem precisava disso, mas ele fazia. A gente achava o seguinte, nos reunimos, olha, para nós fazermos promoção dentro da comunidade brasileira, nós precisamos unir a comunidade, nós precisamos levar a comunidade. A Luke já estava fazendo coisas geniais, como Bike Night, milhões de coisinhas assim, mas elas eram muito regionais, locais, né? Porque a Luke só estava aqui e tinha o programa somente na Univision e depois em outras plataformas, mas todas aqui. E Rodrigo queria que a gente atingisse o país inteiro. Eu digo, ó, brasileiro não é diferente em lugar nenhum do mundo que ele tiver. Ele vai se unir por 3 coisas: futebol, festa e mulher. Futebol, a gente analisou muito caro, porque você teria que transportar times e realizar toda aquela coisa. Carnaval, eu tinha uma postura contra. Confesso isso a vocês, não me leve a mal. Eu tinha uma postura contra porque, desde cedo, eu achava que o carnaval vendia uma imagem muito negativa do Brasil. Uma imagem que nos diminuía. Talvez eu esteja errado, talvez hoje eu veja de outra forma, mas naquela época isso era uma coisa que me apavorava. Eu não queria fazer nada que mostrasse a gente boana com espelhinho, tá? E aí sobrou o concurso de Miss, que a gente tinha muita experiência de fazer e que poderia dar certo. Bom, o Miss Brasil SA chegou a ser um evento de $250 mil, com 27 franchises e uma estrutura que nunca mais nenhum evento teve em termos de mobilização, para você ver a força dessa coisa de mulher. Mas eu e Andréa, que ainda éramos casados nessa época, e fomos casados até 2000, até o ano 2000, no 99 do 2000 é quando a gente se separou fisicamente e veio se divorciar, tempo depois. Era um conflito existencial enorme você ganhar dinheiro com isso, sobreviver com isso, porque a gente tinha uma amargura de fazer. Eu confesso isso, nunca disse isso publicamente, mas eu acho que
no nível de conversa que você propõe, a gente deve dizer isso. E agradeço a você ter tido a generosidade de descer do elevador, tomar o elevador e ir para essa coisa de concurso de Miss, que me perdoe quem gosta, mas para mim, para meus valores, para o que eu penso sobre a vida, para o que eu penso sobre como se deve se relacionar com essas coisas, concurso de Miss é, é complicado. Mas fiz e fiz com sucesso e nós ganhamos dinheiro e quando eu tive a oportunidade de vender, vendi e não tenho saudade alguma. Mas não cuspo no prato que comi. E que arma é essa que você disse que tem contra mim? O que é Eu isso? tenho, Adriana Sabino. Olha, vocês, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se lembra de um político? Hoje em dia ninguém se lembra de. Pode falar palavrão? Não, né? Pode. Ninguém se lembra de porra nenhuma. Tem um cacique. Hoje em dia o povo fala: fulano é de extrema-direita, é um miserável. Vocês não lembram do tempo que o país tinha assim: Antônio Carlos Magalhães, Iris Rezende, Jader Barbalho, José Sarney. Esses caras eram os donos da coisa, né? E, bom, mas não sei nem por que eu falei isso aqui. Antônio Carlos Magalhães dizia para todos os inimigos dele: não brinque comigo porque eu tenho um caminhão de provas contra você. Eu uso muito isso porque Antônio Carlos era um gênio. Ele tinha o lado tirano dele, mas ele era um gênio. E eu digo, o meu caminhão de provas de Adriana Sabino é uma delícia. Eu tenho Adriana Sabino no palco do Miss Brasil USA de 1994, ano em que a gente teve Wilson Simonal como atração, dançando gafieira. Eu não estou mentindo, estou, Adriana? Não, mas isso você não pode mostrar, porque aí a minha mãe me deserda mesmo. Não, eu não mostro porque eu respeito, eu não vou fazer esse tipo de coisa. Eu só quero lhe informar que eu tenho. E no dia que você quiser, eu lhe mando para você ter. Pois e dançando muito bem. Eu acredito que você estava dançando até com Gil Santos, né? Eu não me lembro com quem ele dançava muito bem. Ele era um dançarino profissional. Era um dançarino profissional, eu acho que era ele, ou era um dançarino da turma de Paulo Gualano. Pode ser época, também. Mas você deu show. Você deu show. Porque Pé de valsa. Porque na época, quando eu ia de férias para o Brasil, eu fazia aula na Estudantina. Então, eu era realmente... Que lindo, hein? Que lindo. E gafieira é uma coisa linda que precisa se falar mais da gafieira, que é uma dança brasileira. É uma dança de salão brasileira maravilhosa. Agora, vamos voltar aqui à nossa conversa. Como e quando surgiu a ideia do Brazilian Press Award? Você já tinha saído dos jornais? Exatamente. O Brazilian Press Award foi criado em 1997, tá? Em 97. Ele foi criado para valorizar a mídia brasileira local, que estava crescendo. Já haviam várias mídias brasileiras aqui, e eu tinha experiência de organizar no SBT, participar da organização do Troféu Imprensa, tanto que o Press Award é Troféu Imprensa. Né? Verdade. Embora eu achasse que o Troféu Imprensa tinha algumas coisas meio brega e tal, mas eu acho, a gente precisa unir a comunidade, a gente precisa valorizar o brasileiro, que das duas uma. Ou ele é rico, vem para Miami e não se acha que é imigrante, não acha que existe comunidade, ele se sente numa casta superior e tal, babá. Ou ele é humilde, ele está aqui desconfortável, ele não tem identidade, a identidade dele é celebrada. Então, o Press Award nasceu como um instrumento para que a mídia, que sempre para mim, a mídia comunitária brasileira sempre foi um pilar da nossa identidade aqui, junto com o ensino de português, junto com essas coisas que são preservação seminal do que somos, né? E o imigrante fica meio perdido nessa coisa de identidade. A gente criou em 1997 e realizou o primeiro evento em 1998, tá? Para premiar quem estava se destacando na comunidade brasileira com o único propósito de dar um boost na autoestima dos brasileiros. Esse é o fundamento do Press Award. E agora, o Press Award se transformou no Focus Brasil, né? Exatamente. Em 2005, quando o Press Award já estava no Broward Center, deu uma subida de turma violenta. Aliás, vocês do Centro Cultural são testemunhas, porque eu acho que vocês são recordistas
totais de premiações como Somos. instituição, né? Eu acho que vocês, e logo em seguida a Brazilian Voices, é, é, o que aconteceu? O Press Award se tornou o. Eu não gosto de fazer autoelogio, então eu vou fazer aqui uma referência técnica, tá? O evento mais relevante para as lideranças de comunidade brasileira no país inteiro, porque a premiação do Press Award era nacional. Ela envolvia Uhum. Nova York, New Jersey, Connecticut, Geórgia, Massachusetts, Califórnia. Então, vinham delegações de todos esses estados. Boston teve anos de virem 40, 50 pessoas. Da Geórgia, de Connecticut havia muita gente, da Califórnia. Então, em 2005, o Mark Nerenhausen, ex-CEO do Broward Center, criou um evento chamado Brasil in Focus, São Paulo, Miami, Foi. na Nova University. E foi um evento absolutamente inacreditável, um investimento incrível que o Broward Center fez. Mas foi um evento que, por ser o primeiro, ele ainda não, você não consegue que um evento atinja a comunidade brasileira de um dia para o outro, até porque ele foi muito divulgado no meio americano, mas não houve um trabalho mais delicado em vender para o imigrante Uhum. brasileiro que aquilo era importante para a gente. E, por conta disso, o evento que teve Jeb Bush, que teve o governador Alckmin presente, você estava lá na abertura, éramos um dos poucos que estávamos lá É, no foi Teatro muito da Nova bom. Foi, University. e foi super importante. Foi um evento super importante, mas com pouco público. Uhum. E isso deixou os organizadores meio ressabiados, né? Então, eu nunca me esqueço disso. É importante dar sempre crédito aos outros. Quando eu soube, em 2006, logo no começo do ano, que o Broward não ia fazer uma segunda edição, que aquele tinha sido um evento único para poder criar uma ponte entre São Paulo e Flórida e entre Brasil e Estados Unidos. Eu entrei no escritório de Mark Nerenhausen, no Broward Center, e ele era uma pessoa que já tinha levado, foi ele que nos convidou, junto com Maria do Carmo, para o Focus Brasil, no seu momento mais difícil, no momento do September 11, onde a gente teve que cancelar o evento e, para poder cumprir a nossa palavra, fazer a entrega dos prêmios num evento modestíssimo que nós fizemos num restaurante em Miami Beach, só para cumprir a palavra, não deixar de realizar e não deixar de entregar os prêmios. Ele foi premiado, o Broward Center foi premiado por conta de alguns eventos que estava fazendo, promovendo a cultura brasileira. Ele foi e ali ele me fez o convite. Você tem que levar esse evento para o Broward Center, e já no ano seguinte nós estávamos lá. Então, eu entrei no escritório dele e disse: Mark, eu soube que vocês não vão fazer o Brasil in Focus. Ele falou: não vamos não. Eu disse assim: eu posso lhe pedir uma coisa? Ele disse: peça, Carlos, e tal. Ele me tratava muito bem. Ele disse assim: você deixa que eu faça um evento com esse nome? Porque eu acho que você teve uma ideia genial, mas faltou somente a tradução dessa ideia para a comunidade. Então, eu Uhum. acho que talvez eu possa ajudar a traduzir esse evento para a comunidade. Ele não só apoiou, como me deu o direito de uso do nome, que acabou não sendo o mesmo nome, não é Brasil É, em em Focus, é Focus foco. Brasil, é outra coisa. E, com o tempo, a gente conseguiu. Aí o Press Award passou a ser uma noite de premiação dentro do Focus Brasil. E já no primeiro ano, o Focus Brasil, embora não tivesse esse público todo, porque era uma novidade na comunidade. E lembro, inclusive, Adriana, não sei se foi nesse primeiro ano já do Focus, que você fez um evento na biblioteca de Fort Lauderdale, que Foi. era uma espécie Não, de foi Focus antes. Brasil. Foi Foi o antes? seguinte, foi. Uma vez você comentou comigo que a ideia do Focus Brasil veio da sua participação em um evento do Centro Do Cultural em Centro Cultural. 2005, que foi o primeiro Fórum Brasileiro, que era um Isso. programa de E foi na biblioteca informações de que foi Broward. que era um programa de informações para a comunidade que estava crescendo, e nós achamos importante transmitir informações para imigrantes novos, né? Com certeza E absoluta. nós fizemos na Biblioteca Central de Fort Lauderdale 2 dias de evento, foi lotado, as pessoas não, Lotado. era de noite, as pessoas não queriam sair, os guardas da biblioteca tinham que tirar todo mundo. Tinha E aí problema do estacionamento também. e aí você me falou que a ideia do Focus Brasil Com surgiu certeza. do É isso fórum, mesmo. pela resposta que a comunidade brasileira deu.
de estar Com presente certeza, em peso. E a gente com fazia certeza. exatamente isso, painéis de diferentes assuntos do interesse dos brasileiros aqui. Você, durante um Isso. certo Então, tempo, juntou você me isso. chamou de mãe do Focus. Com certeza. Essa inspiração casou com o vácuo da decisão do Broward de não seguir fazendo o Brasil em Focus, até porque o Focus do Brasil em Focus era muito público americano, não era tanto a É. comunidade. Aí, em 2006, estreou o Focus, e o Focus aí passou a ser a marca, o guarda-chuva que abrigou tudo que surgiu depois. Hoje são 5 noites de premiação, e aí é uma maluquice, como você mesmo disse. É. E em 2011, e aí a Globo começou a se envolver mais, em todos ajudando a gente com mais recursos, ajudando com logística também. E em 2011, a Maurício Soares, que era então diretor-geral, né, presidente, eu não sei qual era o cargo, me perdoe, da TV Globo Internacional, ele veio ao evento, ele e Patrícia Poeta, que apresentou um dos Focus Uhum. Brasil. Ele estava muito entusiasmado, o Ricardo Scalamandré, que era diretor comercial de marketing da TV Globo Internacional, eles se entusiasmaram muito pela ideia e praticamente me empurraram para fazer Japão e Londres. Então, nós estamos desde 2011 na Ásia e na Europa nesses dois eventos. Não tem sido muito fácil, não, porque é muito duro fazer eventos na comunidade, você sabe melhor do que ninguém, É. mas estamos aí, estamos aí. Eu acho absolutamente notável e eu espero que a nossa audiência entenda o trabalho que você fez de transformar um evento pequeno do sul da Flórida num evento nacional e depois num evento internacional e praticamente mundial, porque você levou para os Estados Unidos inteiro, depois para a Europa e depois para a Ásia, né? E com isso você põe em destaque os brasileiros do mundo, né? O foco do Focus passa a ser os brasileiros que vivem no exterior Sim. e que é uma diáspora respeitável. Nós somos quase 4 milhões de brasileiros hoje em dia espalhados pelo mundo. E você se tornou um elemento de ligação dessas comunidades, talvez o único. Eu acho que você é o único que transita em todas essas comunidades. Como é que você vê as diferenças das comunidades brasileiras, de imigrantes no mundo? As diferenças, Adriana, são impressionantes. As diferenças acontecem não só de país para país, acontecem dentro de comunidades que existem dentro do país, acontece dentro de comunidades que existem dentro de um estado, dentro de uma região. Você pode fazer um retrato analítico da comunidade brasileira do sul da Flórida e ele será necessariamente diferente da comunidade brasileira de Broward. E ele será necessariamente diferente da comunidade brasileira de Central Florida, por várias razões sociais, econômicas, culturais e, mais do que tudo, motivacionais. Então, hoje eu diria que você tem muitas diásporas dentro da diáspora e alguns elementos você pode delinear. Por exemplo, existem várias situações semelhantes entre os brasileiros que vivem em Massachusetts com os brasileiros que vivem no Japão. Existem muitas coincidências e pontos de convergência entre os brasileiros que moram em New York State e os brasileiros que moram na Califórnia. Por quê? Porque são traços de perfil profissional, de perfil econômico-social. Você tem, por exemplo, uma comunidade brasileira que se redescobriu ou se descobriu em Phoenix, graças ao trabalho da nossa turma de Phoenix, o Luiz Gustavo Araújo e a Bárbara Santos. Eles não sabiam que eles existiam. A comunidade brasileira sabia de pequenas coisas, de pequenos movimentos. O Focus tem funcionado como um revelador, de catalisador de brasileiros que têm uma realidade completamente diferente. Por exemplo, há comunidades dentro dos Estados Unidos onde a predominância de imigrantes legalizados é total. Há outras que a predominância de imigrantes ainda não legalizados é total. Uhum. Há comunidades onde existe um nível de renda
bastante razoável e que isso dá acesso a esses imigrantes, que em outras comunidades isso já não se reproduz. Há comunidades, eu não vou dar os nomes das comunidades, porque eu não estou aqui para criar nenhum tipo de divisionismo, Claro. mas eu acho que todo mundo consegue me entender. Por exemplo, a comunidade brasileira na região de Bay Area, em São Francisco, ela tem uma história muito ligada ao estado de Goiás. A comunidade brasileira em Atlanta, ela já tem uma história muito ligada ao Rio Grande do Sul e a Minas Gerais. A comunidade brasileira de Massachusetts, ela fala mineirês. Embora hajam paulistas, muitos goianos, talvez seja a segunda turma, seja goianos, cariocas, gente do Brasil inteiro. Mas existe aquela predominância que vem da história, da construção daquela comunidade. No Japão, o que é óbvio, como a maioria absoluta são Nisseis ou Sanseis, eles vêm dos estados e das São cidades Paulo, onde Paraná. essas comunidades japonesas são fortes, que são São Paulo, Paraná e Pará. Pouca gente sabe que o Pará tem uma comunidade japonesa, de origem japonesa, muito grande, por causa de programas que foram feitos na época da imigração japonesa pelo governo brasileiro para aproveitar toda a tecnologia e o conhecimento de causa dos japoneses na agricultura para desenvolver planos agrícolas. Até na Bahia existia um núcleo JK da época de Juscelino com japoneses, que hoje é a cidade de Mata de São João, onde está Praia do Forte, por exemplo. Enfim, então, realmente você tocou num ponto incrível. Tratar os imigrantes brasileiros como uma coisa monolítica é um equívoco. É uma diversidade, Adriana. Incrível. Por exemplo, no sul da Flórida, você tem a comunidade brasileira, vamos contar, de Palm Beach até South Miami, que é o sul da Flórida, né? Você tem uma comunidade que vai dos bilionários às blue collar, as pessoas que trabalham dignamente, mas que estão lá trabalhando todo dia no batente. Isso cria, na minha opinião, no sul da Flórida, a reprodução da pirâmide perfeita da sociedade brasileira. É o único lugar do mundo onde a sociedade brasileira está reproduzida quase que ipsis litera. Você tem as classes A, B, C, D, E, você tem os níveis intelectuais. Por isso que a comunidade brasileira do sul da Flórida se tornou um exemplo, uma referência para milhões de coisas para as outras comunidades. Mas, apesar de você ser o elemento de ligação dessas comunidades, o foco em cada uma dessas comunidades fica restrito àquela comunidade, não é? As pessoas são... Agora, com o virtual, isso nós vamos ver o que é que acontece. Porque antes os eventos eram presenciais. não haveria uma possibilidade de fazer essa ligação entre as comunidades e a gente ver uma troca maior? É o que a gente vai experimentar esse ano. Por quê? Antigamente, com os eventos presenciais e sem uma estrutura de internet que possibilitasse essa troca, porque só nos últimos 2 ou 3 anos é que a gente vem tendo condições de fazer essa interatividade virtual com eficiência. Porque antigamente caía a internet toda hora, né? É péssimo. E se você não pode fazer direito, se você não sabe fazer moqueca direito, coma a sua comida direitinha, simplesinha, não inventa não. Mas agora a situação é diferente. E a gente vai experimentar esse tipo de interatividade que não era possível. Por quê? Porque, primeiro, os custos. Para você trazer um palestrante de um lugar para o outro, para você interagir, fazer assim, isso tinha custo de passagem, hospedagem, alimentação e, eventualmente, de cachê. Então, os eventos sempre foram muito localizados. E outra coisa, para você obter sucesso com a comunidade brasileira do Japão, você tem que falar o idioma. Quando eu falo idioma, não é o idioma linguístico. Você tem que atender aos interesses, você tem que reproduzir o que a expectativa dos brasileiros daquela região querem. O comportamento japonês que os brasileiros herdam ou têm que se ajustar a ele é completamente diferente, por exemplo, do evento em Londres, ou do evento em Milão, ou do evento em Toronto, ou do evento em Orlando. Então, uma coisa que um acerto que nós tivemos foi respeitar a característica de cada região e fazer com que a comunidade se visse representada. Porque se isso não acontecesse, fazer seminário, botar um grupo de pessoas numa sala para debater um tema, vamos ser sinceros, não é difícil.
Difícil é você fazer com que as pessoas se identifiquem com o projeto que você apresenta. E é essa a nossa perseguição, é sempre refletir aquilo que o cidadão, as pessoas querem, a necessidade que eles têm e como eles querem ser vistos e representados. Você mencionou os lugares, vamos falar. Conta para a gente quais são os lugares em que hoje você faz o Focus Brasil. Bom, esse ano nós temos algumas estreias, né? O evento começa agora na terceira semana de agosto no Japão. Em seguida, o Japão é o nosso 10º ano. Em seguida, nós estreamos em Toronto, no Canadá, um sonho antigo, finalmente. Aí, logo em seguida, nós temos Nova York, que é um evento 100% dedicado à literatura. Desde o primeiro ano, nós estreamos ano passado, e foi a maior emoção dos últimos anos, um evento incrível que ninguém imaginava. Logo depois de Nova York, a gente tem a Orlando está no 5º ano, Phoenix está no 2º ano, sul da Flórida está no 23º ano. Aí nós vamos para onde mais? Los Angeles estreamos esse ano, né? Aí nós vamos para a Europa, temos Lisboa, Milão, Roma, Veneza e Londres. Veneza, 2º ano, Milão, 3º ano, Londres, 10º ano, Lisboa, estreia, e, finalmente, na Ásia, que nós vamos ter o Japão e vamos ter a China. A China seria o primeiro evento do ano, que foi o primeiro a ser cancelado por todas as razões óbvias, né? O evento ia ser na primeira semana de março. Onde? Imagina, em Xangai. Xangai. E sim, vamos ter, esqueci de falar só uma coisa, os eventos do Brasil. Os 2 últimos eventos desse ano são a nossa estreia do Brasil. E por que Brasil? Porque nós agora entendemos que o Brasil precisa saber o que os brasileiros fora do Brasil fazem. Estão fazendo fora, exatamente. Entendeu? E o Brasil não tem a menor ideia. Não tem. Além de ter todas os preconceitos, ideias preconcebidas e estereótipos que são muito, muito injustos, em sua maioria. Então, nós vamos estrear em São Paulo, com um dia só de evento. Esse evento ia acontecer no dia 17 de março, no Maxud Plaza, vai acontecer no dia 1º de dezembro, nos mesmos moldes, direitinho, todo mundo. Vai ser o único evento Focus esse ano que a gente imagina que poderá ser presencial. Por ser em 1º de dezembro, todas as nossas preces estão para que nós... Senão, ele vai ser virtual. E, logo em seguida, o último evento do ano, que é o evento em Belo Horizonte, que foi uma cidade escolhida a dedo por ser um berço, um manancial de grande parte dos imigrantes brasileiros no mundo e especialmente aqui nos Estados Unidos. E logo em seguida, de Belo Horizonte, nós temos a nossa convenção mundial. Já é o 3º ano que a gente reúne todo mundo do que a gente chama Família Focus, e o Centro Cultural é Família Focus. A gente faz questão, já disse, você é mãe, será aqui em Fort Lauderdale, na esperança também que a gente possa repetir o que já fizemos em Orlando e fizemos em Las Vegas no ano passado, com toda a família Focus viajando e vindo para a gente discutir o Focus de 2021 durante 3 dias, com palestras, com debates, com uma série de coisas, e algumas festas também, porque ninguém é de ferro e brasileiro tem essa coisa maravilhosa. Adoro de saber a festa. Tá tudo bem. Então é isso aí. Mas olha, para o pessoal que talvez não esteja acompanhando você não para no Focus, você, aliás, não para nunca. Você agora aproveitou essa pandemia para se espalhar na internet. Porque você agora me conte essa nova fase sua. Mas não é nova fase. Eu tô tiririca com isso. Eu tô tiririca. Em 2015, a gente abriu a plataforma do Focus com o Focus Web News, que era uma programação diária, exatamente como a gente está fazendo agora, só que nós não tivemos, levou um tempo para a gente aprender a fazer, e quando a gente estava embalado, começando mesmo, houveram várias situações financeiras e logísticas que a gente não tinha fôlego para continuar investindo, porque internet você tem que ter um longo período de investimento e maturação. Então, a plataforma já estava lá, inclusive a gente tem produtos dessa época que tem 1 milhão de views, 1,5 milhão de views. Mas aí a plataforma ficou, vamos dizer assim,
semi-frisada. Aí, quando aconteceu a pandemia, Andréa Viana, que as pessoas não sabem, Andréa Viana é a diretora executiva do Focus Brasil e é metade de todo o processo que vocês veem acontecendo aí. Ela teve a ideia de que a gente fizesse um TBT. Em vez do TBT ser somente no Thursday, ser um TBT diário, com 100 momentos inesquecíveis do Focus Brasil e do Press Award. E os TBTs começaram a ter uma audiência que eu nunca imaginei na vida que ia ter. Eu estava esperando 10 pessoas vendo, 15 pessoas vendo, tá bom. Aí começou a dar 100, 200, 300. Eu digo, peraí, então o pessoal está com sede, vamos dar água, tá certo? E aí, logo em seguida, num determinado dia feliz, como surgem todas as coisas, eu e a minha amiga muito querida, que é a nossa produtora em Boston, Mara Rubia Sanfilippo, uma pessoa adorável, inteligentíssima e muito esperta, estava conversando no telefone. Eu quero fazer um programa de debate, eu quero discutir as coisas, porque agora vai rolar tanta tema para se discutir e as pessoas estão em casa, não vão poder sair e vai todo mundo se socorrer aqui nessa telinha. Que programa é? Aí foi nessa conversinha com ela que eu disse, eu quero fazer uma coisa tipo assim, uma batata quente. Foi aí que saiu o nome do programa e, graças a Deus, tem dado certo. Nós já estamos indo para o programa número 35, é feito 2 vezes por semana. Ele vai ser mantido durante o período do Focus, vai ser mantido às segundas-feiras, porque a partir daqui a 2 semanas o Focus ocupa todas as semanas. Todos os dias tem Focus até dezembro. Vamos ver se a gente aguenta, né, dona Adriana? Você criou até o Batatinha Frita, não foi? O Batatinha Frita foi aí a filhote, porque a gente também... Isso eu acho que é um problema de nós adultos. A gente sempre quer proteger as crianças, a gente quer sempre criar um mundinho para elas, mas a gente não tem muita paciência para ouvi-las como gente, né? Ouvi-las como seres humanos normais. Que impacto essas coisas estão tendo para elas? Né? Que impacto tem o homeschooling? Que impacto tem ficar em casa o dia todo com os pais? Até que ponto isso mexe com a vida deles? E foi muito divertido. A gente teve 2 edições, né? Uma no sábado passado, uma de manhã e uma de tarde. Foi muito bonito, é muito emotivo. Eu adoro criança e eu me emocionei muito, porque criança é de uma pureza, de uma inocência, de uma objetividade de dizer coisas, né? Foi muito bonito. Eles gostaram da experiência? Eles adoraram, a gente vai fazer mais. E agora tem fila, né? De gente querendo participar. Mas peraí, não é assim. Tem que organizar o sururu. Agora você vai fazer batatinha quente em todos os lugares onde você faz Focus Brasil, não? Não, que a gente no Batatinha Frita, a gente trouxe, foi com crianças do mundo todo. É verdade. Com crianças do mundo todo. A gente não está mais na plataforma digital, a gente encara a plataforma digital como uma nova... O Focus Brasil agora, os eventos, eles são parte da plataforma digital. A plataforma digital vai ter os programas próprios, como já tem, Batatinha, Batata Quente, Batata Frita, Focus Especial, Música e Músicos. Você vê, o Música e Músicos, por exemplo, é uma coisa que eu me orgulho demais, Adriana, e ninguém fala muito, mas veja bem, nós fizemos nem estou sabendo. 16 especiais de música popular brasileira só com artistas brasileiros do exterior. Uau! E Toda onde é que a gente assiste isso? Toda sexta-feira, 20h30. Tivemos um especial com o Brazilian Voices, maravilhoso, com Eduardo Mendonça, sensacional. 2 com Rosimax e Ramatiz, excelentes. Por quê? Juntando todo o material de arquivo que a gente tem com material novo, entendeu? Então, a gente tem esses produtos que vão continuar no ar ou vão retornar logo depois do Focus. E para 2021, nós vamos ter que aí fazer o grande híbrido, né? A grande mix, porque a gente nunca mais vai sair do mundo digital, nunca mais. Nunca mais. Eu acho que isso foi uma coisa positiva da pandemia. Se por um lado a gente fica preso em casa, por outro lado a gente tem um mundo no nosso computador. Com certeza. A gente e as pessoas se aproximaram muito mais. Muito mais. As pessoas se aproximaram muito mais. Tiveram tempo para se aproximar. E como é que você viu o impacto da pandemia nessas comunidades brasileiras no exterior? Quais foram os grandes efeitos? O primeiro efeito é o seguinte, é um efeito muito objetivo. Muita gente está voltando para o Brasil, em todos os lugares, em intensidades diferentes. Como eu lhe falei antes,
As comunidades que têm um perfil econômico-social mais alto, elas têm um número menor de pessoas que retornam, porque a capacidade que essas pessoas têm de permanecer, até porque elas já vivem aqui e a decisão de viver aqui é meio que irreversível. Mas nas comunidades onde há uma fragilidade um pouco maior com relação à situação financeira, chega a um ponto que é uma situação seguinte: no Brasil eu tenho como sobreviver, aqui não estou tendo como sobreviver. Então, ou é uma volta definitiva, ou é uma volta temporária. Mas o fato é que há um grande número de pessoas. Quando eu digo grande número, não é 50%, não. É 2%, 3%. Mas 2%, 3% de 100 mil, 200 mil pessoas é um número É expressivo. muita gente. É muita gente, entendeu? E isso corresponde muito ao fato de toda vez que existe uma crise, se a crise é aqui, existe um movimento de volta. Se a crise é no Brasil, existe um movimento de vinda para cá. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa são os brasileiros que ainda não estão documentados. Esses têm passado muito perrengue. Por quê? Porque o massacre é total. É uma situação muito, muito revoltante, porque nós temos um governo que decidiu, que escolheu como Judas o imigrante, para poder fazer proselitismo político, para poder ter ganhos nessa retórica de ódio, nessa retórica mentirosa, e que 40, 45, 50% da população desse país, infelizmente, não discerniu. Então, quem paga o pato? Paga o pato a mãe que foi separada do filho, o imigrante que não tem direito a nenhum tipo de proteção nos pacotes de estímulo, o que eu até entendo, mas a pressão genérica em torno, a panela de pressão do imigrante indocumentado na pandemia está no limite. E esse limite é a volta ou uma situação de se valer de cesta básica, se valer do que as igrejas têm feito. Aliás, aqui em Miami, a igreja do pastor Silaí tem feito um trabalho lindo nesse sentido, de ajudar a quem, às vezes, não tem o que comer, porque não tem trabalho, porque não está ganhando dinheiro, ou então porque não quer se expor, porque é um risco muito grande, a irresponsabilidade das pessoas que estão se expondo, que estão desafiando a ciência por qualquer tipo de loucura que eu não sei qual é incrível. Então, a situação dos imigrantes ela varia de país para país, mas de uma maneira geral. Nos países onde há uma grande população de indocumentados, essa população tem sofrido mais do que qualquer um. Por outro lado, o retorno de quem está, no momento, sem condições de se sustentar e a sua família, também é um sintoma meio lógico. Há um certo desencanto geral. É verdade. Mas você falou mais dos Estados Unidos, mas você está sempre em contato com as outras comunidades do mundo. Inglaterra, muita gente retornando. Inglaterra tendo ainda como agravante a saída da Inglaterra da zona do euro, que vai afetar as leis, vai afetar a vida dos imigrantes. Antigamente, o imigrante brasileiro circulava pela Europa de uma maneira meio nômade. Era o seguinte: onde é que está tendo emprego agora? Alemanha. Aí a comunidade brasileira na Alemanha crescia de 50 para 250 mil pessoas. Onde é que tem emprego agora? É na Espanha. Por quê? Não tem fronteira, tudo livre, você pode mudar de país para país sem problema. Então, essa nomadismo persistiu durante décadas da comunidade brasileira na Europa, até atrapalhando planos comerciais de empresas que queriam investir. Mas onde é que está a comunidade brasileira agora? Ela está onde? Ela está na Bélgica. Meu Deus! Então, isso na Inglaterra, o impacto da saída da Inglaterra da zona do euro, ele existe, entendeu? Na Itália, a gente tem uma grande comunidade brasileira, mas enorme, que é ítalo-brasileira. Então, a questão de voltar para o Brasil ela não existe, porque o brasileiro, o italiano, ele se sente em casa. Há determinados nichos de comunidade brasileira na Itália, principalmente quem vive, os profissionais do sexo, que são muitos na Itália, travestis, transexuais que vivem uma vida alternativa ou como profissionais do sexo ou no show business. Não tem show business, não tem salário. É verdade. Então, né, a classe artística toda sofrendo muito.
E os artistas imigrantes que vivem de gigs, de restaurante, de bares, de boates, porque eles não são como as grandes estrelas que fazem uma live, Gustavo Lima, que quer que seja, e tem patrocinadores de milhares de dólares. É verdade. Né? São artistas que não têm alternativa de fazer live e cobrar, porque não vai ter o resultado que eles esperam, embora um ou outro possa até fazer isso até com relativo sucesso, mas eu estou falando aqui não é de um ou dois, eu estou falando de centenas de artistas brasileiros no mundo inteiro. A classe artística sofrendo muito. Agora, as outras profissões geralmente ocupadas por imigrantes, a maioria dos países já tem um nível de retorno às atividades normais razoável, então o sujeito vai se adaptando, vai apertando o cinto, na esperança que todos têm. Eu, sinceramente, concordo com você, acho que a gente está muito longe ainda do fim dessa crise, na esperança de que a crise acabe logo e que haja essa volta para esse termo que eu detesto, chamado novo normal. Anyway, está tudo bem. Olha, eu achei tão interessante isso que você nos contou sobre as comunidades brasileiras nômades da Europa. Nunca tinha pensado nisso, que a comunidade brasileira se transferia de acordo com as necessidades econômicas. Por Isso causa é sensacional! por causa do maior mídia que existe, sabe qual é? O Qual? boca a boca. O boca a boca. Era nas redes sociais dizendo: não, estou indo para a Espanha porque tem emprego lá em Valência, em Saragoça, não sei o quê. Aí não vai um, não, vai 100. É E aí assim? é assim. Claro que isso não vai olhar para a tela e ver aquele monte, aquela multidão. Não é isso. É um processo que vai acontecendo não muito lentamente, mas também não é de uma vez. Né? Por exemplo, Portugal tem recebido um volume de imigrantes que até o governo português, que sempre foi muito flexível com relação aos brasileiros, a verdade é essa, embora digam outras coisas aí, as pessoas difamam à toa, começou a haver uma preocupação porque os países têm uma capacidade máxima de absorção. Né? Então, a Alemanha, antes da questão dos refugiados, era o Eldorado, porque era o país, era a economia mais forte da Europa, era onde havia mais riqueza, onde havia mais necessidade de mão de obra para estratos mais simples e que o alemão não quer mais fazer. Então, ia-se para lá, mas aí veio a crise dos refugiados e aí os imigrantes começaram a ser mal vistos, começaram a sair, os empregos já não eram mais oferecidos e muitos dos recursos do governo para atendimento e apoio às comunidades mais carentes foi para refugiado. Então, aí muita gente voltou para a Inglaterra. A comunidade brasileira na Inglaterra tem um gráfico de meio tobogã, entendeu? Sobe, desce, embora tenha aquela faixa estável, tem um sobe e desce grande. A Itália já é diferente, Portugal é diferente. Espanha, nomadismo total, já teve momentos de ter uma grande quantidade, já teve momentos muito baixos. Bélgica, idem. França, mais complicado, porque a França é um país muito caro, muito difícil de sobrevivência para imigrante, e onde já tem o espaço de imigrante ocupado por imigrantes vindos do Oriente Médio, do norte da África. Tem toda uma ciência em torno disso que eu não sou nem a pessoa mais qualificada para explicar, eu só estou dando aqui uma resenha básica do que eu sei. Olha, nós estamos com audiência aqui, inclusive do Japão. A Sueli Gucci está dizendo que a comunidade brasileira no Japão tem sofrido bastante, porque está reduzindo os campos de trabalho e a grande entrada de outras comunidades asiáticas, mais baratas que os brasileiros. Tailandeses, vietnamitas, malaios, exatamente. Nós temos muita gente Beijão aqui aí, conhecida. Sueli, você é incrível. Sueli é uma cantora e uma ativadora cultural brasileira do Japão, ganhadora esse ano do Focus Brasil Awards do Japão como melhor cantora, e assim um exemplo de brasileira que batalha pela cultura brasileira com um amor que não tem comparação. É uma pessoa muito querida, muito especial. Nós temos aqui comentários do João Barbosa dizendo que ele sempre admira a sua inesgotável energia e dinamismo. E é o coelhinho, é o Bunny é o Bunny. A Maria Inês Dalborgo, Glória Johnson, Maria Cecília Assad, Débora Rosalém, Beth Rosenweig, Beth Rosen,
que Só disse que gente lembra boa. de tudo, que inclusive escreveu para o Florida Review. Agora nós estamos quase chegando ao fim. Nós já sabemos que você está levando o Focus Brasil, o Focus para o mundo, mas para o mundo agora numa plataforma digital, então agora que ninguém segura você mesmo, Deus lhe ouça, você, Adriana. você Deus lhe vai ouça. partir para o planeta inteiro. E eu tenho uma pergunta para você. Nós dois participamos de algumas das primeiras versões da, CRBE. dos encontros do CRBE, dos encontros dos representantes brasileiros dos brasileiros no exterior. E o que aquilo me impressionava era como que havia essa troca de experiências. Quando a gente estava numa sala com gente do Japão, brasileiros da Alemanha, brasileiros da Itália, brasileiros da Argentina, brasileiros da França, a gente tinha o mundo, a gente trocava ideias, experiências e saía muita coisa interessante. De repente, você acha que o Focus pode ser um CRBE, mais ou menos um CRBE no sentido de troca, uma plataforma de troca de experiências? Quando a gente puder ter a magnitude do alcance do Itamaraty, porque o Itamaraty é a presença internacional brasileira mais expressiva, mais importante, indiscutivelmente. Talvez o Focus hoje seja a segunda, mas é uma segunda muito distante. O Itamaraty está presente com embaixadas e consulados, acredito, o número que eu vou dar não é exato, mas é um número em torno de 180 países. É uma coisa inacreditável. E, ao contrário do que algumas pessoas dizem, aliás, eu detesto essas críticas ignorantes. As pessoas adoram falar do que não sabem. O Itamaraty tem uma atuação fantástica em milhões de áreas. Claro que você vai encontrar alguns consulados e algumas embaixadas que, dependendo do atual titular, quem quer que seja, ele possa não favorecer tanto o lado cultural, ele favoreça mais o lado empresarial. Mas isso não muda em nada o papel extraordinário de Itamaraty. Eu, inclusive, quando esse novo governo entrou, eu fiquei com muito medo, porque o que a gente imaginava é que iria haver um desmonte completo do papel do Itamaraty como como é o nome? Linha de frente da representatividade do Brasil no mundo. Até agora eu não vi nada que tenha sido, tirando essas coisas das posturas da gente nas Nações Unidas, a gente se aliar com o que há de mais atrasado do mundo, mas isso aí, um governo vem, outro governo virá, isso vai mudar, isso não é uma coisa tão anormal assim. Pode ser indesejável, a gente pode ficar triste com certas posições, mas isso é porque a gente escolheu um lado da vida diferente deles. Mas o Itamaraty, na minha opinião, poderia ser isso que você está falando aí, mas o CRBE foi cortado, né? O CRBE deixou de existir legalmente como uma iniciativa do governo, né? Foi uma das primeiras medidas do atual governo, foi não existir mais o CRBE, mas não proibiu que os consulados e as embaixadas que desejassem, que julgassem que o trabalho dos conselhos era importante, como aconteceu aqui em Miami, que, aliás, o conselho está funcionando há muito tempo e bem, entendeu? Que poderiam dar sequência. Eu espero que o Focus Brasil não seja o CRBE. Eu espero que o CRBE, da maneira como ele está tentando se reinventar agora, não sei se você sabe, Adriana, ex-líderes do CRBE no mundo todo se reuniram e estão formando um CRBE não oficial, quer dizer, um CRBE que é uma instituição não ligada ao governo, o que talvez faça até muito mais sentido, né? Porque toda vez que você está atrelado ao governo, por mais correto que esse governo seja, ele vai querer, de alguma maneira, politizar essa razão. Isso aconteceu, essa tentativa aconteceu conosco e nós tivemos que nos posicionar há muitos anos atrás. Entendeu? Então, eu espero que essa nova realidade do CRBE venha com força, venha com representatividade, porque não é fácil. A maneira de você fazer com que os brasileiros se interessem pela sua própria representatividade não é repetindo o discurso de vereador e de deputado. Tá? O grande descrédito que o brasileiro tem na política não pode servir de plataforma para um discurso que nós precisamos ter deputado, ter vereador. Não. Antes de mais nada, nós precisamos ter voz e que essa voz seja ouvida. E as plataformas sociais, a internet está aí para oferecer isso grátis para quem souber usar com inteligência
com ética, com parcimônia, senão vai chover no molhado, vai ser mais uma arena de chororô. E chororô, tô fora. Gente, já estamos chegando ao fim da nossa live de hoje. A gente nem viu o tempo passar, só falta um minuto. Menino, foi uma loucura, mas Foi foi uma bom loucura, demais. mas Bom eu demais. espero que a gente tenha conseguido transmitir para vocês um pouco dessa figura extraordinária que é o Carlos Borges. Vocês tenham percebido o dinamismo, a criatividade, a energia sem fim. E a gente sabe que a gente já vai esperar muita coisa, muita novidade ainda do Carlos Borges. Deus, Eu, não, eu espero. Bom, desculpe. eu queria despedir de vocês, agradecer a quem nos assistiu hoje e dizer que a live fica aqui no Facebook para quem quiser. Convidar vocês a conhecer o Centro Cultural no www.centroculturalbrasilsa.org e avisar que semana que vem tem live de novo e semana que vem a gente parte para o mundo. Nós vamos ter na quinta-feira, às 6 horas da tarde, a live vai ser com um grande empreendedor cultural de Belo Horizonte, o Afonso Borges, que criou há 34 anos atrás uma coisa fantástica, que é o Sempre um Papo, em que ele encontrava autores e discutia e lançava livros desses autores. E depois disso ele criou a Flip Araxá, que é a Feira do Livro de Araxá, e o Mondo Livro, que é um podcast de rádio que ele tem. Então, eu convido vocês para a semana que vem, na quinta-feira. E agora eu me despeço agradecendo novamente o nosso queridíssimo Carlos Borges, uma inspiração para a comunidade brasileira aqui do sul da Flórida e no mundo inteiro. E a sua mensagem final, Carlos, qual é para todo mundo que nos assiste? Eu não tinha nem pensado nada preparado, eu gosto de fazer as coisas com o máximo de espontaneidade. Eu gostaria de dizer para o brasileiro que nós temos um país fantástico, um país lindo, um país com uma arte maravilhosa, com uma cultura espetacular. Então, eu acredito na arte e na cultura do Brasil. Acredite você também. Acredite você também. Porque a arte e a cultura do Brasil é a nossa identidade, é o que somos, e só há motivo para a gente brigar para que isso seja uma cara linda que a gente quer mostrar sempre para o mundo. Tá? Basicamente isso, essa é a minha vida, é a vida de Adriana, é a vida de todos aqueles que estão unidos em torno do Brasil positivo, que é o que nos interessa. Boa noite para vocês. Boa noite e até quinta-feira. Obrigada, Beijão, Carlos. Adriana. Um beijo enorme para você. Obrigado pela oportunidade. E viva o CCBU. Viva o Focus Brasil e todos as outras plataformas. Todos os outros. Tchau. Tchau.